Escolher bem o material de trabalho é um dos pontos principais para você fazer lindos desenhos e sobrancelhas perfeitas. Um deles é o lápis. Literalmente esse que a gente usa para fazer a marcação, definir o formato, o tamanho da sobrancelha, ajustar as linhas e as medidas para ter uma sobrancelha precisa e perfeita. Muito prazer, eu me chamo Tábula Daves, eu sou especialista master em design de sobrancelhas e aqui nesse canal eu te ensino a desenhar sobrancelhas personalizadas do zero e a se tornar uma designer de sobrancelhas respeitada na sua região. Então, se você gosta desse assunto, se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e nenhum dos nossos conteúdos, que eu tenho certeza que eles vão contribuir na sua vida profissional e te ajudar a se tornar uma designer de sobrancelhas respeitada. O lápis de sobrancelha já gerou muita discussão, já teve muito mito, muita verdade falada sobre ele na internet e um dos maiores está relacionado com a composição do lápis usado para fazer a correção das sobrancelhas. Muitas pessoas falam, não pode usar lápis na sobrancelha. Não, pode sim usar lápis na sobrancelha. Usa lápis 6B, usa lápis assim, usa lápis de olho que é melhor. E aí, qual é o melhor lápis para você usar para fazer o design de sobrancelhas, desenhar sobrancelhas ou indicar para sua cliente fazer a correção caso a sobrancelha dela tenha falhas? Lápis de olho definitivamente não é o melhor. A composição dos lápis, muitos lápis de sobrancelhas também tem essa composição, tem muita cera. É um lápis pastoso, quando você pega na pontinha ele já vai meio quebrando, espedaçando ali. E esse lápis, ele não te dá precisão de desenho, ele é um lápis que vai acabar obstruindo os poros, os folículos do pelo da sobrancelha. Se você não remover completamente depois do seu trabalho, você vai deixar um resíduo ali, pode acabar ocasionando a queda dos pelos da sua cliente. Então já não é um lápis ideal para você usar na hora de definir o formato das sobrancelhas e muito menos indicar para sua cliente usar para corrigir falhas da sobrancelha dela no dia a dia. Outro ponto que vocês devem observar na hora de comprar um lápis para trabalhar é a questão da ponta. A maioria dos lápis vem redondo, mas se você comprar um lápis muito fino, que é aquela parte interna dele, que é onde tem a cor, que é o que você literalmente vai usar para fazer a marcação, fica redondinha, você tem que estar sempre apontando ele. Cada cliente você vai precisar apontar o seu lápis para você não gerar nenhum tipo de contaminação, mas você vai ter que sempre apontar ele ali e procurar a ponta extremamente fininha para que você tenha precisão. E muitas vezes você vai ter que apontar mais de uma vez até você definir o formato de uma única cliente. Por ele ser um lápis mais mole, mais pastoso, a ponta chata com muita facilidade e você perde a noção do espaço, perde precisão, aí você faz um traço grosso ali, não lembra se a borda limite é a borda de fora ou a borda interna da marcação que você fez. E isso não te dá precisão e nem segurança na hora de fazer a sobrancelha da sua cliente e aumenta muito mais o risco de erros e deixar a sobrancelha uma diferente da outra. Muitas profissionais optam por usar sombra para definir o formato da sobrancelha da cliente, mas quando você usa sombra, também não é o ideal, porque aí você tem que tomar muito cuidado com o seu pincel, que seja um pincel fino e preciso, e com ele você não vai conseguir definir o ponto A, o ponto B, o ponto C da sobrancelha, a espessura. Na hora de você medir a sobrancelha e fazer a marcação, vai ser mais difícil, você vai sim precisar de um lápis com uma ponta bem fininha, vai precisar sim saber apontar esse lápis da maneira correta. Muitas vezes o apontador convencional não é o melhor para você utilizar nesse momento, você precisa fazer uso de outros materiais que te conferem muito mais precisão para que você consiga deixar a ponta desse lápis mais precisa, da maneira que você vai conseguir sim definir o formato da sobrancelha e ter certeza que aquele pontinho que você fez é onde a sobrancelha começa, é onde ela termina e não ficar em dúvida. Caso você fique em dúvida, você volta para o paquímetro e você vai ter que ficar o tempo todo refazendo as medidas na cliente. Você não consegue fazer um mapeamento, fazer umas medidas ali e seguir até o final com aquelas medidas, porque você perde elas com muita facilidade. Muitos lápis acabam não tendo uma boa fixação e não tendo resistência também. Qualquer triscadinha, qualquer passadinha que você der com a sua mão em cima da marcação que foi feita, ela já vai sair, já vai ficar borrada e você já vai ter que fazer de novo, caso você queira ter certeza de onde realmente é o ponto. E se você fizer na dúvida e errar,
aí pode desagradar a cliente, não ter o resultado que você precisa ter com a sobrancelha e não ter uma sobrancelha perfeita, personalizada, uma sobrancelha alinhada que vai agradar a sua cliente. Outro ponto que também gera muita discussão é referente à cor do lápis que você vai utilizar na hora de definir o formato da sobrancelha. Tem que ser lápis preto? Tem que ser marrom? O lápis tem que ser da cor da sobrancelha da cliente? Tem que ser branco? Que cor de lápis eu uso? Indiferente. Não faz diferença a cor, você pode usar vermelho, verde, a cor que você quiser. O importante é que ele esteja com a ponta ideal, que ele tenha a textura ideal para que você consiga fazer uma marcação fina, precisa e bem alinhada. Indiferente de ser a cor da sobrancelha da cliente ou não. Inclusive, quanto mais contraste der, melhor visibilidade você vai ter do desenho. Se o lápis for da mesma cor da sobrancelha da cliente, você não consegue ter uma certeza e ver ele com facilidade. Caso você use esse lápis para simular um desenho, para a cliente ter uma noção de como que a sobrancelha dela vai ficar antes de você realizar o procedimento, daí sim é ideal que você use um lápis o mais próximo da cor do pelo da cliente. Do contrário, quanto mais contraste, melhor. Além dos lápis de sobrancelha, outra opção interessantíssima para vocês fazerem uso no espaço de beleza de vocês e na hora de definir o formato da sobrancelha são as canetinhas gel. A gente tem uma infinidade de canetinhas gel aí no mercado, algumas específicas para esse trabalho, outras não, mas elas cumprem o papel delas e são ótimas também. Só que aí vocês precisam ter cuidado na hora da higienização da pontinha delas e na higienização da pele da cliente também antes de começar a marcação, para que a canetinha possa dar o resultado que vocês esperam. Dar um tempinho para ela secar também é importante. Se vocês passarem a mão logo em seguida em cima, vocês vão borrar a marcação e também não vão ter uma marcação precisa, não vão mais ter certeza de onde que é a finalização ou o início da sobrancelha que vocês estão fazendo. Mas é uma opção. O interessante é que vocês tenham várias opções na bancada de vocês para que vocês utilizem a melhor, dependendo da cliente que tiver na cadeira, dependendo da pele dela, da cor da pele dela e do que vocês pretendem fazer com essa cliente ali. O mercado tem uma infinidade de material disponível, a gente precisa avaliar e ver o que mais se adapta com o nosso trabalho, com a nossa forma de trabalhar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na questão dos lápis de sobrancelhas. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida e quiser deixar sua pergunta aqui abaixo, vai ser um prazer te ajudar. E eu te encontro no próximo vídeo.